Amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, é sempre um prazer estar aqui e compartilhar a palavra de Deus. Ministério de que sou incumbido há 62 anos e mais, desde que consagrado ao ministério da palavra. Os irmãos sabem que existem basicamente 3 tipos de pregação. A pregação expositiva, em que o pregador expõe um livro, parte de um livro, ou sequencialmente os livros da Bíblia, separando um grande trecho que constituirá o fundamento da sua reflexão, destacando a proposição principal e oferecendo as provas encontradas no próprio texto. Existe o sermão que é textual. Você escolhe um pedaço da Escritura, um parágrafo completo, e então extrai dali verdades preciosas da palavra de Deus para a vida, fazendo a ponte entre o passado bíblico e os nossos dias. Mas existe também a pregação tópica. Você escolhe um assunto, um tema, e oferece os fundamentos bíblicos para lidar com esse tema. Olha, o nosso auditório está um tanto espalhado. Eu vou fazer um pedido que talvez vocês não gostem de ouvir, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Para vocês lá do fundo virem aqui mais para o meio. Vocês lá de trás aqui para o meio, para olhar só para a frente. Porque senão eu terei de olhar lá para o fundo. Agora, se você, por algum motivo até terapêutico, precisa estar junto à janela, ou quer fugir do culto, do pregador em algum momento, e quer uma saída mais discreta, pode ficar onde está. Eu não vou criar caso com você, mas apenas eu faço esse apelo. A vocês que estão, por exemplo, lá atrás, não sei se são adolescentes, eu gosto muito de adolescente. Eu tenho 14 bisnetos, e alguns deles da adolescência. Então, eu gosto muito de vocês. Se puderem, senão eu não vou poder olhar para vocês. Vocês estão muito escondidos. Eu gosto de ver o rosto das pessoas. Gente feia não, é bom que fique escondida mesmo. Mas gente bonita como vocês são, eu quero ver. Lógico, não é? Gente feia pode ficar bem escondidinha. Mas existe um tipo de pregação chamado pregação biográfica, em que você toma personagens da Bíblia, homens e mulheres, e então busca as lições de vida cristã, de vida espiritual, se tratando do Antigo Testamento, já que não havia cristãos no Antigo Testamento, para aplicar hoje a nossa experiência. Pois bem, a mensagem desta manhã é biográfica. E sobre uma personagem, sabe que personagem é feminino em português, não é um personagem, é uma personagem muito significativa para mim. Eu me inspiro muito na figura desse homem. Ele não nasceu em Israel, ele nasceu numa ilha, na ilha de Chipre. Portanto, ele é cipriota ou chíprio. Os dois topônimos se correspondem. Você pode falar que ele era cipriota ou era cíprio. Ele nasceu lá, mas de origem judaica, tem um nome muito significativo, e a história dele é muito inspiradora. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa figura notável, que é um exemplo de cristão e um exemplo de líder cristão. Seu nome, Barnabé, filho da consolação, filho do conselho. Bar
em aramaico é filho. Então, esse homem, reparem lá, eu peço ao pessoal da mídia que busque Atos 11, 22 a 24. Atos dos Apóstolos 11. Quando a notícia sobre essas coisas, isto é, sobre a aceitação extraordinária do Evangelho em Antioquia, depois do testemunho dos judeus, que eram de Jerusalém, e que foram expulsos devido à perseguição de Jerusalém, e desceram foram para a Galiléia, foram para Samaria, mas também desceram a Antioquia. Quando a notícia chegou a Jerusalém, aconteceu isso. Veja só. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Vejam só, um homem disponível. Por que não mandaram outro? Por que não mandaram um apóstolo? Mandaram Barnabé. E Barnabé, disposto, foi até Antioquia. Antioquia, que era da Síria naquele tempo. Hoje, a Antioquia tem o nome de Antáquia e pertence à Turquia. Eu quero, aliás, fazer uma viagem, se Deus me permitir ainda, começando em Antáquia, indo por todas as igrejas chamadas da Ásia, as 7 igrejas, né? E também incluindo Colossos, etc. Começando em Antioquia, porque tudo começou lá. Pois bem, vejam só, ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus. Graça a gente vê? Graça não é um conceito abstrato. Como é que a gente vê a graça? A gente vê a graça na vida das pessoas, a graça operante, a graça transformadora, a graça de Deus. Vendo a graça, ao ver a graça de Deus, exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Vamos ver o 24. Porque era um homem, vejam a descrição dessa personagem, de que vou falar hoje de manhã. Vou dar muitas informações, talvez alguns que vocês nunca ouviram. Vejam só, era um homem bom. Eu não sei o que dizem de você, não sei o que vão dizer de você depois da sua partida, mas é um testemunho notável quando alguém diz que você é bom, que você é uma boa pessoa. É bom demais isso, é um testemunho magnífico. Agora, quando alguém diz e só pensava nele, não pensava em ninguém, egoísta, egocêntrico, não é? Autocentrado, não, ele não pensava nos outros, não era altruísta, não pensava no outro, não, era um homem bom, cheio do Espírito Santo, portanto controlado pelo Espírito, por isso que ele foi em Antioquia, e cheio de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Poderas, um homem desse. Só que ele sentiu que as forças dele e o conhecimento dele eram limitados. Vocês sabem que realizar a obra de Deus exige a competência de buscar ajuda. Você não é capaz para uma tarefa, para uma empreitada, para um desafio, chame outros que ajudem você, que ensinem a você, que cooperem com você. Quem ele foi chamar? Saulo. Foi a Tarso, onde Paulo se encontrava, e o trouxe para ajudá-lo. E passaram um ano inteiro em Antioquia, Paulo e Barnabé, a ensinar aquela gente. E o resultado a gente vai ver depois. Pois bem, certamente, meus irmãos, Barnabé constitui uma das figuras mais fascinantes do Novo Testamento. Não existe qualquer palavra dele, interessante, nenhuma palavra que ele proferiu está registrada no Novo Testamento. Mas a história dele revela um homem íntegro, um homem de Deus, um homem bom,
homem útil, homem disponível para servir a Deus. Um grande tesouro para o reino de Deus. Identifiquemos, portanto, primeiro Barnabé. O nome Barnabé ocorre 28 vezes no Novo Testamento. Sabiam disso? Garanto que a maioria não sabia. 28 vezes. Olha, pouca gente teve tantas referências como Barnabé na Bíblia. O sujeito é bom mesmo. É bom, é consagrado, é fiel. Sendo 23 em Atos e 5 nas epístolas, significa filho da profecia, ou filho da exortação, ou aquele que profetiza e prega. O seu nome completo realmente era José Barnabé. E a palavra José, vocês sabem, em hebraico, significa Deus acrescenta. Então, Deus acrescenta um homem que exorta, que ensina e que abençoa. Quer maior presente do que uma figura assim? Eu não sei o que dizem de você. Se você acrescenta bênção, se você traz testemunho, se você traz alegria, se você traz uma mensagem de paz e de vida do ambiente do seu trabalho, do ambiente da sua escola, do ambiente em que você vive ou atua. Mas José Barnabé era assim. Deus acrescenta, Deus aumenta, um homem de exortação, da mensagem da parte de Deus. Ele nasceu em Chipre e era descendente de Levi, por isso era levita. Ele pertencia à tribo de Davi. Mas ainda, há atos importantes, porque nós nos revelamos não pela nossa figura, pela nossa estatura, pela nossa beleza ou fealdade, mas pelos nossos atos. Pelas nossas palavras também, mas os atos especialmente. Vejamos o que a Bíblia conta sobre ele. Primeiro, ele vendeu uma propriedade, ele não vendeu tudo que tinha. O hino que vamos cantar no fim diz que vendeu tudo que tinha. Não, é isso que está no Novo Testamento. Ele devia ter propriedade em Chipre e propriedades em Israel. Ele vendeu uma propriedade e doou à igreja para abençoar os necessitados. Então vendeu uma propriedade, doou o seu produto à igreja para ajudar os necessitados. Não se sabe se ele a recebeu por herança ou adquiriu em Chipre ou em Jerusalém. Ele é referido como um homem bom, cheio do espírito de fé, traços que revelam o seu caráter e garantem a influência que ele exerce, continua exercendo até no ano de 2022. Portanto, mais de 2000 anos depois da sua vida. Barnabé fez algo maravilhoso, gente. Eu gostaria que vocês da mídia vissem Atos 9, 26 e 27. Vocês sabem que Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo guardou as roupas, as vestes maiores, os mantos daqueles que apedrejaram Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que foi um diácono da igreja de Jerusalém. Paulo conseguiu a autorização dos líderes religiosos de Jerusalém para ir até Damasco, capital da Síria, procurar os cristãos e prender os que lá estavam, ou trazê-los presos até Jerusalém. E ele foi, vocês sabem o que aconteceu. Ele foi assaltado. Aliás, eu vou pregar um sermão sobre esse título: o divino assalto. Ao meio-dia, e ladrão não costuma assaltar de dia, mas de noite, mas ao meio-dia, apareceu uma luz no caminho de Damasco, mais brilhante do que a do sol ao meio-dia, sol a pino, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Senhor,
quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando alguém persegue um crente, persegue Jesus. Quando alguém persegue a igreja, persegue Jesus. Cuidado. Quando alguém fala mal da igreja, fala mal de Jesus, porque Jesus é o noivo da igreja. E Jesus não escolhe gente feia. Jesus tem bom gosto. E a igreja é preparada como uma noiva para as bodas do Cordeiro. Não é isso? Para a vinda de Jesus no último dia. Pois bem, vamos ver o que acontece aí em Atos capítulo 9, 26 e 27. Ao chegar em Jerusalém, Saulo, depois de passar um tempo em Damasco, dando testemunho da sua fé, veio a Jerusalém. Quando ele chegou a Jerusalém, a igreja sentiu medo dele. Achou o seguinte: olha, esse sujeito deve estar fingindo de crente, fingindo-se de crente. Ele quer se meter no nosso meio para nos conhecer melhor e nos prender e nos denunciar. Então não queriam recebê-lo. Não queriam, não. Nem Tiago, nem João. Não queriam, não. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Como aquele que se converte, aquele que vem para o nosso meio, precisa de alguém que o integre, que o traga para a comunhão. O trabalho de integração dos que se convertem é importantíssimo. Quantas vezes uma pessoa vem à igreja, manifesta o seu desejo de seguir Jesus e não há quem o integre e quem o traga para junto da comunidade, para que ele aprenda, seja discipulado, seja batizado, se torne membro do corpo de Cristo. Como faltam Barnabés. Veja o que Barnabé fez. Então Barnabé, tomando-o consigo, foi junto com ele. Barnabé era aquele tipo TMJ. O que é TMJ? Estamos juntos. Só que se fala a linguagem de cada dia, estamos juntos, não é? TMJ. Estamos juntos, Paulo. Vamos juntos lá. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Nós precisamos de alguém que dê testemunho acerca de nós. Geralmente, quando alguém, um adolescente, por exemplo, como aqueles dois que estão lá atrás, elas estão rindo. Eles devem estar contando alguma coisa interessante que eu gostaria de ouvir para rir também. Se é um sujeito que gosta de rir, sou eu. Quando alguém dá profissão de fé, seja um adulto ou um adolescente, às vezes o pastor pergunta: há algum testemunho sobre ele? Alguém pode dizer uma palavra sobre ele e alguém se levanta e fala. Coisa boa, se puder falar coisa boa, vai ser ótimo. Eu nunca me esqueço de uma vez em que um menino, aliás de 12 anos mais ou menos, deu profissão de fé. Acho que eu já contei isso. Deu profissão de fé e depois eram 16 candidatos, havia adultos e havia adolescentes. Todos se retiraram para uma sala e então eu submeti cada nome à igreja. Quando cheguei ao nome dele, levantou seu irmão e disse: eu sou contra a recomendação desse menino ao batismo. Mas por que, irmão? Porque ele é muito bagunceiro. Eu disse a ele: o irmão quer que uma criança deixe de ser criança para ser crente? Ele continua criança, começo da adolescência. Eu creio na fé desse menino. Ele se convertera
numa favela, que vivia à margem da Marginal de São Paulo. Havia ali uma pequena favela. Ele fora levado à igreja e havia se convertido. Pois bem, submetido à aprovação do plenário, o plenário aprovou. Até aquele irmão que tinha dúvida, porque era bagunceiro o menino. Só que esse menino, esperto como era, ele abriu a porta, uma fresta da porta, ouviu tudo que eu disse sobre ele. Bem, ele ficou feliz, foram aprovados os candidatos, eu à noite batizei os 16. 40 anos depois, eu estou em Brasília, fazendo check-in no hotel, porque ia ficar mais um dia lá para visitar o pastor Heber Vasconcelos. Estou vendo um homem forte, muito bem vestido, no hall do hotel. Ele olhando para mim, eu pensei comigo, que segurança forte o hotel contratou. Ninguém vai aprontar aqui com segurança desse. Bem, ele olhando para mim. Eu preenchi a ficha, entreguei ao funcionário, aí ele se aproximou de mim, olhou de cima para baixo, porque ele era alto e forte. O senhor sabe quem eu sou? Eu digo, não sei. Eu sou aquele menino que o senhor disse que acreditava em mim, na minha profissão de fé. Hoje eu sou professor da Universidade de Brasília e sou funcionário do Supremo Tribunal Federal. Foi aquele menino. Meus irmãos, alguém deu testemunho sobre ele. O pastor mesmo deu testemunho sobre ele, que ele era bom aluno na classe de doutrinas. Nós temos que acreditar nas pessoas. Barnabé acreditou em Saulo. Eu creio nesse homem, ele é convertido. Sim, meus irmãos, ele fez esta obra notável. Trabalho difícil. Barnabé foi designado a ir à Antioquia da Síria para assistir os novos convertidos e deu-lhes notável assistência espiritual. Ele ensinou aquela gente, ensinou a doutrina, ensinou a palavra, reconheceu seus limites, foi buscar quem sabia mais do que ele, e Saulo era doutor na lei, era agora um servo de Deus. E Saulo vai ajudá-lo. E os dois preparam aqueles crentes de tal maneira que os antioquinos foram chamados de cristãos. A palavra cristão não é um Cristo grande. É o contrário, é um Cristo pequeno. É que eles se pareciam com Jesus. Isso é que é discipulado. Levar alguém a parecer-se com Jesus. Foram chamados cristãos. Vocês sabem quantas vezes ocorre a palavra cristão na Bíblia? Quem souber, se for sogra, eu dou um presente. O livro A Arte de Ser Sogra. Quantas vezes ocorre a palavra cristão na Bíblia? Ocorre aí. Em Atos, mas quantas vezes mais? Pois é, a gente tem que conhecer a Bíblia. Outra vez ocorre em Atos, quando Paulo está dando testemunho perante Agripa, e então Paulo dá um testemunho exuberante do seu encontro com Jesus, ou melhor, do encontro de Jesus com ele, de sua conversão, e o Festo disse, tu queres me fazer cristão? Por um pouco me fazes um cristão. Quisera eu, Paulo era um orador extraordinário, viu? Sabia retórica. Quisera eu que todos aqui se tornassem cristãos, menos essas cadeias. Ele estava algemado. Algema não se converte. Algemado sim, mas algema não. Meus
Ok? Então, aqui dá para mais uma hora. Então, veja, meus irmãos, cristão é aquele que dá testemunho perante as autoridades, não teme dar o testemunho, mas cristão é aquele que está pronto a sofrer por Cristo. A terceira ocorrência de cristão está lá em Pedro, quando ele diz que nenhum crente sofra por ser ladrão, por ser mentiroso, por ser injusto, por ser assassino, mas se sofrer por ser cristão, alegra-se nisso. O cristão está pronto a sofrer por amor de Cristo. Bem, falei sobre cristão, mas vamos aqui ao que ele fez. Barnabé trabalhou com Saulo e depois, servindo na igreja, Barnabé foi designado por Deus, juntamente com Paulo, para a primeira viagem missionária. O Espírito de Deus disse à igreja de Antioquia: apartai-me, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja impôs sobre eles as mãos e eles partiram para o campo. Se não fosse a igreja de Antioquia, nós não estaríamos aqui hoje em Guarulhos adorando a Jesus, porque foi a igreja de Antioquia, não a de Jerusalém, a primeira igreja missionária. E os primeiros missionários cristãos foram Barnabé e Saulo. Primeiro missionário cristão. Eu estive na Inglaterra em 1992, a convite da Baptist Missionary Society, para os 200 anos de Guilherme Carey. Guilherme Carey foi o primeiro missionário dos tempos modernos, foi para a Índia, foi para Calcutá, fez uma obra notável lá. Ele traduziu a Bíblia em mais de 20 idiomas falados na Índia. Mas Barnabé e Saulo começaram a grande empreitada missionária do cristianismo. Nós temos que apreciar esse homem, disponível para Deus. Essa disponibilidade para o Senhor é que deve caracterizar a nossa vida. Senhor, que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? Eu estou disponível, eu quero te servir. É um modelo, é um exemplo para nós. Mas ainda, meus irmãos, com Saulo, Barnabé vai frequentar as igrejas, as cidades, não é, do Império Romano, e vai fazer a primeira viagem, contada nos capítulos 13 e 14. Depois de fazer a viagem, eles voltam a Antioquia para dar relatórios, para prestar relatórios da sua viagem, do êxito dela ou das dificuldades encontradas. E aí, eles foram a Jerusalém, Barnabé e Saulo, tratar de questões relacionadas com a salvação dos gentios. Apareceram lá em Antioquia alguns chamados judaizantes. O que eram os judaizantes? Eram convertidos, judeus convertidos, que passaram a achar que além de crer em Jesus, era preciso guardar a lei de Moisés, praticar a circuncisão e os ritos judaicos, guardar a lei. Então foram até Jerusalém apresentar o caso e defender os convertidos de Antioquia, que não estavam debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que coisa linda! Lá eles explicaram o que estava acontecendo em Antioquia, como aquela gente se convertera, como vivia fielmente ao Senhor. Era maravilhoso isso. Então, reuniu-se a igreja, através do seu ministério, Atos 15, de 1 a 21, contam exatamente essa história, e foi tomada uma decisão, que não se impusesse a lei e os costumes judaicos sobre os convertidos em Antioquia. Os não-judeus
os gentios. Agora, Barnabé concordou com Paulo em fazer a segunda viagem missionária, mas se separaram. Barnabé nos dá uma grande lição: como brigar como crente. Sabe que crente não devia brigar. Eu tenho uma série de estudos intitulada Coisas de Crente, e um dos temas é briga de crente. Crente não devia brigar, mas briga. O incrédulo também briga, a diferença está no fim. A briga de incrédulo acaba em inimizade para toda a vida, em morte, em ferimento, em tristeza. Briga de crente termina em arrependimento e perdão. Às vezes a briga é por assuntos que não são tão relevantes. No caso, eles brigaram por causa do itinerário. Paulo queria voltar pela mesma rota que percorrera com Barnabé na primeira viagem, confirmando as igrejas. Barnabé queria passar por Chipre. Não sei, vou esclarecer isso no céu, conversando com ele. Só que eu não poderei contar a vocês, porque do céu a gente não pode se comunicar com a terra. Talvez ele quisesse ver as propriedades dele. É o olho do dono que engorda o porco. Bem, ele não cuidava de porcos, era judeu. Mas tinha ovelhas, tinha outros animais, outra criação. Gado bovino, gado equino, gado ovino e bovino, mas não porco. Porco não. Porco só palmeirense gosta. Aliás, corintiano que gosta, porque essa história do porco é que num jogo Palmeiras e Corinthians, um corintiano soltou um porquinho no campo do Palmeiras. Ele saiu correndo pelo campo, tiveram de prendê-lo e tal. Como a gente faz quando recebe um apelido que não gosta? A gente se ri do apelido. O palmeirense então riu da coisa e tomou o porco como seu símbolo, não mais o papagaio. É uma coisa interessante, não é? A gente fazer isso. Você quer que um apelido não pegue em você? Ria dele, ria com seus amigos. O apelido não pega. Bem, mas voltando para a história deles, eles brigaram. Diz o livro de Atos que houve uma discussão tão grande entre eles que se separaram, mas não se tornaram inimigos. É preciso saber concordar em discordar cordialmente. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ora, eles não estavam de acordo quanto ao itinerário. Você vai por o seu caminho, eu vou para o meu caminho. Os dois fazendo a vontade do Senhor. É assim, é simples assim. Paulo seguiu o seu caminho, chegando em Listra, encontrou Timóteo, que foi um grande companheiro dele. E Barnabé foi fazer o seu ministério, levando João Marcos, que foi a causa da briga. João Marcos voltou do meio da primeira viagem com saudade da mamãe. Não queria deixar a barra da saia da mãezinha querida. Aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Ah, João Marcos, você é uma figura notável, escreveu um evangelho lindo, mas você aprontou voltando para a mamãe. Mas Paulo vai dizer mais tarde: João Marcos me é muito útil. João Marcos foi até Roma. João Marcos ajudou Paulo. E Paulo fala bem de Barnabé. Eles discordaram quanto ao itinerário, mas se amam como irmãos. Ah, meus irmãos, é preciso aprender a brigar como crente. Que haja arrependimento e haja perdão. E quem é que pede perdão quando há um desentendimento? É o ofensor ou o ofendido? Quem vocês acham? É quem ofende ou quem é ofendido? Quem é que busca a reconciliação? A história mostra que é aquele que é ofendido. Aliás, perguntaram a um coronel o seguinte: coronel,
quando dois soldados se encontram, quem é que presta continência? O coronel respondeu: o que tem mais educação. Quando um casal briga, quem é que procura a reconciliação e a paz? Aquele que mais ama. Pode ser o ofendido ou a ofendida, que vai mostrar àquele que ofendeu as feridas. Olha, aquela palavra que você disse, aquela atitude que você tomou, aquela resposta que você deu, deixaram marcas e feridas na minha alma. Aí você dá a oportunidade a outra para pedir: você me perdoe, meu bem, eu fui infeliz ao falar. Briguem assim e reconciliem-se assim. Então, aquele que mais ama, procura. Faça uma aposta. Quando vocês brigarem, a aposta é essa: quem mais ama vai buscar a reconciliação. Uma vez eu preguei sobre reconciliação lá na Igreja da Liberdade. Eu era pastor interino lá. Quando eu ia para o estacionamento, que eu estacionava num prédio, um casal me interrompeu. O casal chorando me interrompeu: pastor, nós íamos nos separar, mas depois dessa mensagem nós resolvemos perdoar um ao outro e continuar juntos. Eu orei com eles ali na rua. A palavra de Deus abençoou aquelas vidas. Não vale a pena guardar mágoa no coração, raiva no coração, porque se você morrer, vai ser muito triste. Você morrer com raiva, com mágoa. Havia um grande pregador inglês chamado Roy Hession. Ele era um grande avivalista. Ele era pastor em Londres e ia fazer uma visita a uma família nos arrabaldes de Londres. Ele saiu então com a esposa para fazer a visita. Chegaram a uma encruzilhada. Havia um caminho para a direita, outro para a esquerda. Ele disse: eu vou entrar à direita. A esposa disse: não, é à esquerda. Eu vou à direita. Não, eu vou à esquerda. É à esquerda, fulano, Roy. Ele olhou para ela e disse: você não sabe nada, ignorante. Bem, ele entrou à direita, andou meia hora, não achou a casa. Tinha entrado pela via errada. Ele então resolveu voltar. Antes de chegar naquela encruzilhada, ele olhou para ela, aliás, para ela, à esquerda, porque dirige-se na Inglaterra, à direita, ela estava do lado dele. Disse: meu bem, você me perdoe. Ela disse: está perdoado, meu bem. Veio um carro em alta velocidade, naquele lugar, e acolheu, e ela morreu na hora. Ele contou isso chorando do púlpito da primeira igreja batista de São Paulo. Ah, se eu não pedisse perdão, que amargura, que tristeza eu teria hoje por ter ofendido a minha esposa antes de ela partir para o céu. Então, aproveite, arrependa-se, reconcilie-se, seja como Barnabé e Saulo. Barnabé chamou, portanto, ou cumpriu a vontade de Deus na vida do reino, sendo um grande missionário e relacionando-se bem com Saulo e com os gentios. Barnabé realmente é mencionado por Paulo em Gálatas 2, 1 a 10. Paulo elogia por ter postura semelhante à dele no concernente à independência em relação às igrejas e ao sustento proveniente delas. No século III, para vocês terem uma ideia, Clemente de Alexandria identificou Barnabé como um dos 70, aqueles que foram enviados por Jesus em Lucas 10, 1. Tertuliano, outro pai da igreja, a ele se referiu como autor da Epístola aos Hebreus. Teria sido, ninguém sabe quem é o autor. E um documento patrístico pretendeu identificá-lo com Matias, de Atos 1, 23 a 26. Por outro lado, surgiu no século II uma epístola atribuída a Barnabé, Epístola de Barnabé, mas ela foi havida como não autêntica. Pois bem,
Barnabé, em suma, e vou terminando, Barnabé é um protótipo, é um paradigma, é um modelo do crente e do líder cristão. Primeiro, a solidez de caráter, homem bom, cheio do Espírito e de fé. Exemplo de amizade a despeito da discordância, disponibilidade para servir, compromisso com a igreja e liberalidade, valorização das pessoas e dos relacionamentos. Ele valorizou Paulo e ganhou um missionário, ganhou o maior escritor do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito, 13 epístolas. Se ele tiver escrito Hebreus, seriam 14. Mas ninguém tem certeza, ninguém sabe, a não ser que em Guarulhos haja alguém que saiba quem é o autor da carta aos Hebreus. Lá em São Paulo, não existe quem saiba. Por outro lado, meus irmãos, Barnabé, além de valorizar as pessoas e os relacionamentos, ele é um diligente ministrador, mestre da palavra. É interessante que o nome cristão, no começo não pegou, porque foi um apelido, crentinho, cristãozinho, mas é um exemplo notável de cristão. Meus irmãos, eu quero ser parecido com Barnabé. Eu quero ser alguém que acrescenta, José. Eu quero ser alguém que consola, como Barnabé. Eu quero ser alguém que anima, como Barnabé. Eu quero ser alguém que integra as pessoas que chegam à igreja. Quero ser como Barnabé. Eu acho que todos nós devemos seguir o exemplo de Barnabé. A vida dele é tão importante que ele mereceu que se escrevesse um hino a respeito dele. Quando eu vi o hinário para o culto cristão e encontrei o hino Barnabé, fiquei escandalizado. Como é que pode esse hino, com esse estilo nordestino, sem a música clássica que estamos acostumados? Eu levei um tombo, mas depois eu verifiquei. Os vasos eternos, aliás, as verdades eternas devem ser servidos nos vasos da cultura, nos ritmos de cada povo. E o ritmo nordestino é nosso. Vale a pena a gente cantar do jeito nordestino. Não fica bem a gente passar bem outra Eucaristia. Ainda mais quando se pode fazer o bem e não se faz. E vamos cantar então Barnabé, lembrando esta figura extraordinária e lembrando que vale a pena seguir o exemplo dele. Nós vamos cantar com um grupo de cânticos esse hino, que é do Hinário para o Culto Cristão, é o número 496 do Hinário para o Culto Cristão. Talvez alguns irmãos não saibam, mas nós vamos cantar, e para cantar bem, vamos cantar em pé. Eu não fico em pé, gente, quando vocês cantam, eu tenho que me descansar para poder ficar em pé depois de pregar, senão eu não aguento ficar em pé o tempo todo. Compreendem? Fiquemos em pé e cantemos este hino com os nossos irmãos. Eu vou cantar junto, mesmo que desafinar, eu vou cantar. Como somos poucos nesta manhã, vamos cantar forte. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Cantemos. Não fica bem a gente passar bem e o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz.
como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando Saulo Converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência sim, por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem era o de seu Deus. nome. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Nosso Deus, que o exemplo de Barnabé, com todas essas evidências de fé genuína, tanto na mensagem como no hino apresentados, que, Senhor Deus, Barnabé seja um exemplo para nós e que sejamos fiéis como ele em toda a nossa maneira de viver. É nossa oração, no nome bendito de Jesus. Amém. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Bom almoço, meus irmãos. Deus abençoe demais. Uma tarde de descanso, se assim possível. E às 18h30 nós estamos aqui novamente reunidos em culto para louvar ao nosso Deus.